Levanta a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou um filho de Deus, o mais que vencedor. Amém. Não sei se os irmãos gostam mais assim da disposição das cadeiras, porque a semana passada algumas famílias ficaram uns de um lado, outros no outro, assim têm mais bancos corridos. É diferente, mas podemos voltar ao original. Vocês podem depois ir dando o feedback. Muito bem, nós vamos continuar a falar acerca dos fundamentos do Evangelho. Digam todos comigo os fundamentos do Evangelho. Esta é a lição número 5 e os irmãos, se quiserem depois, podem sempre acompanhar essas lições, são gravadas e hoje pela primeira vez estamos a gravar também em vídeo. Fizemos um pequeno investimento para melhorarmos também os vídeos. Eu creio que a partir de agora vão estar melhores, com o som com mais qualidade, para que vocês possam também, durante a semana, continuarem a estudar e ouvir as mensagens. É bom ouvirmos, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para fazer uma breve recapitulação, nós começamos por dizer o seguinte, que a fé em Deus e a promessa da vida eterna são os fundamentos do Evangelho de Cristo. Também vimos que uma vez filhos, somos filhos para sempre. Quando alguém se torna filho, é filho para sempre. E com Deus é a mesma coisa. E vimos que nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus somente aqueles que creem em Jesus e no Evangelho de Jesus Cristo. Depois também vimos, a semana passada, que Deus tem filhos maduros e espirituais, não é? Mas Deus também tem filhos carnais e meninos. E às vezes nesta questão existe muita confusão, porque uma pessoa carnal ainda é carnal, não é? A pessoa faz muitas asneiras ainda, é menino, mas não deixa de ser filho. E por vezes muitas pessoas acreditam que à mínima falha, à mínima coisa que se falhe, parece que a pessoa perdeu a salvação. Pronto, já não está salvo, coitadinho. Não, não é nada disso. Nós temos visto que, uma vez filhos, somos filhos para sempre. O problema é que alguns são maduros, outros são ainda meninos. Há quem cresça, e esse é o objetivo, é que a pessoa cresça, se torne maduro, e infelizmente nós sabemos que há pessoas que serão meninos a vida toda, infelizmente. Outra questão também que nós temos vindo a ver é o seguinte: a nossa fé justifica-nos diante de Deus, mas as nossas obras justificam-nos diante dos homens. Por isso é que nós não somos salvos por fazer boas obras, não é? Porque muitas pessoas acreditam que se ganha o céu por ser bonzinho, mas não. Nós já vimos que nós herdamos a vida eterna porque cremos no Evangelho de Jesus Cristo, ok? Mas nós precisamos de fazer boas obras. Deus pede a nós, por isso é que a Bíblia fala disso e nós temos vindo a falar sobre esse assunto. Agora eu quero voltar aqui à questão de filhos. Nós somos filhos e como filhos nós nascemos de novo, por isso é que somos filhos de Deus, porque até então não éramos. E ao nascermos de novo, nós recebemos uma nova identidade. Você recebe, é como se é como se tudo fizesse de novo. Zerou tudo e agora a pessoa que é filho de Deus tem uma nova cédula. A antiga cédula fica riscada e cravada na cruz e nós recebemos agora uma nova cédula. E vamos abrir as Bíblias em 2 de Coríntios, capítulo 5. Versículo 17.
E o apóstolo Paulo dizia assim, digam todos comigo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos devagar. Se alguém está em Cristo, quem é que está aqui que crê que já está em Cristo, que é filho de Deus? Então você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E presta atenção à construção da frase ao português. Não diz assim, eis que tudo se fez de novo. Porque o de pressupõe que se nasce muitas vezes, faz-se muitas vezes de novo. Não. Se alguém está em Cristo, a Bíblia diz lá em João 1,12, a todos quando receberem Jesus, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pronto, você é novo. Tem uma cédula nova. É como se nascesse mesmo, não é? Pela primeira vez. E agora tornou-se o quê? Filho. Filho de quê? De quem? De Deus. E a velha natureza, como diz aqui, as coisas velhas já passaram, a velha identidade agora está riscada. E a Bíblia fala disso. Por exemplo, veja aí em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 12. Vocês já sabem que eu gosto muito de abrir a Bíblia e estamos sempre a ver versículos na Bíblia. Encorajo vocês a tomarem nota, a escreverem. Estes domingos, na verdade, isto é uma escola bíblica aqui. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz assim. Este texto é riquíssimo. Sepultados com ele no batismo, nele, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Lembram-se da série, né? Temos vindo a falar que um dos grandes prémios que nós temos por nós nos arrependermos, né? Por nós crermos no Evangelho de Cristo, é o perdão dos nossos pecados. E ele está a lembrar isto. Depois diz assim, versículo 14. Este é que eu acho fantástico. Digam todos comigo. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. E atirou do meio de vós. Diga comigo. Atirou no meio de vós. De nós. Não é? Cravando-a aonde? Na cruz. Então, aquela cédula, porque nós não éramos filhos, éramos criaturas, estávamos condenados, não é? Aquela cédula que nos condenava, ela foi tirada, foi riscada e foi cravada na cruz. Agora você e eu temos uma nova identidade. É como se nós fôssemos ao cartório, não é? E fomos registados como, já não somos mais filhos do Manuel Jaquim, mas agora somos filhos de Deus. Claro que eu nasci do meu pai, da minha mãe, como é óbvio, não é? Mas eu nasci de novo, não por fora, não no meu corpo, mas nasci de novo aonde? Na minha alma. A minha alma nasceu de novo. Por isso é que se vocês forem agora outra vez atrás, João capítulo... Vamos lá outra vez, João 1. João capítulo 1, versículo 12.
Eu já mencionei este versículo, mas vamos lê-lo novamente. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E depois, no capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus responde a Nicodemos. Nicodemos perguntou-lhe o que é que tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu, versículo 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo é isso, é quando você crê no Evangelho de Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, é? A Bíblia diz que nós recebemos a vida eterna, nos tornamos filhos de Deus e recebemos uma nova identidade, uma nova cédula. Essa cédula não está num papel físico aqui humanamente falando, mas ela está escrita no livro da vida. Há um livro, Apocalipse fala disso, nós agora não vamos lá por causa do tempo, que eu quero falar outra coisa, mas a Bíblia fala que toda a pessoa que nasce de novo, que se torna filho de Deus, o seu nome é escrito no livro da vida. Então o teu nome e o meu nome está lá escrito. Glória a Deus. Eu creio, e você? Porque isto é importante. Se alguém não crê nisto, na verdade não está salvo. Porque o Evangelho é isto. Por isso é que se nós queremos entender isto com a cabeça, é difícil. Então, nós não podemos entender Deus. Nós ou cremos ou não cremos. Ontem à noite cheguei a casa depois de ter ido ali a um evento muito interessante em Lisboa, que é o Festival da Esperança. E escrevi uma coisa que é mesmo verdade. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: as pessoas precisam de conhecer Jesus para serem salvas. Bem, o que eu digo é assim: nós precisamos de conhecer e crer nele. Conhecer e crer. Porque há muitos que andaram com ele, muitos que o conheceram, mas não creram. Nós precisamos de crer nas suas palavras, no seu Evangelho. E só é salvo, só verdadeiramente é salvo quem crê pela fé naquilo que o Evangelho fala. Numa destas lições que eu tenho vindo a falar, às vezes nós falamos certas coisas que a Bíblia diz que parece ficção científica, que não é fácil crer. E é engraçado que ontem estávamos a ouvir um homem a pregar sobre salvação nesse evento, e algumas pessoas, eu estava-me a perceber, alguns comentários, e dava para perceber os que realmente estavam a crer naquilo que o homem falava e naqueles que não queriam. Ele está a falar aquilo, mas... Mas, no entanto, estava lá no evento, até estava a desfrutar do evento, mas tudo aquilo estava-lhes a passar ao lado. Porquê? Porque não basta só conhecer, não basta só você conhecer o Fidalgo, a Maria, a Josefina. Eu posso conhecer alguém, conhecer é uma coisa, mas acreditar naquilo que essa pessoa está a dizer é outra. Os irmãos estão-me a entender? Então, quem crer no Evangelho, quem crer em Jesus Cristo, se torna filho de Deus, e ao sermos filhos de Deus, recebemos uma nova identidade, uma cédula nova. Aleluia! A velha cédula que nos condenava foi cravada na cruz, diz a Bíblia. Agora a nossa cédula está limpa de condenação. Glória a Deus! Por isso é que quando for o julgamento final, diz a Bíblia que se vão abrir os livros, e quando te chamarem pelo teu nome, glória a Deus, o sangue de Jesus limpou tudo, toda aquela cédula antiga, todos os teus pecados, todo aquele pecado, tudo que você cometeu, está tudo limpinho, porque você se tornou num filho de Deus, porque você creu. E isto é importante ouvir muitas vezes, isto parece o ABC, mas temos que ouvir, porque uma das coisas que eu tenho reparado ultimamente é que muitas pessoas ainda não têm a certeza que estão salvos.
Há muitas dúvidas no coração de muita gente que se diz cristão. Ontem deu para perceber naquele evento que no apelo que o homem falava, dava para perceber que algumas pessoas até que já têm ido à igreja muitas vezes, foi lá à frente naquele apelo, porque na verdade, no íntimo a pessoa ainda não tem a certeza que está salvo. Sabe porquê que ainda não tem a certeza de estar salvo? Porque o cristão ainda peca. E aqui é que começa o problema. É que nós ainda pecamos. Quem é que está aqui que desde o dia que entregou a vida a Jesus, que creu no Evangelho, a partir daquele dia nunca mais fez nenhuma asneira? Levanta o braço para orar para um mentiroso. Todos nós fazemos. E aqui é que começa a confusão do Evangelho, aqui é que começa a confusão na mente das pessoas, mas eu quero ir bem devagar consigo, eu quero deixar algumas coisas simples do Evangelho, mas que elas têm que estar firmes no teu coração, no meu coração. Uma das coisas é esta: uma vez que tu és filho para sempre. Tu és filho, tu tens que crer nisto. Oh pastor, mas ainda ontem fiz uma asneira. Tu és filho. Tu és filho para sempre. Eu tenho cinco filhos. Não, eu te digo 6 porque quando é à mesa somos 6, porque a mais velha já se casou, já não está lá, então. Mas eu tenho. Hã? São 9, não é? Quando vocês lá vão a casa. Então veja, eu tenho 5 filhos. Eu pergunto, será que os meus filhos sempre foram perfeitos? Eles falhavam e ainda falham. E às vezes há momentos que eu fico furioso com as falhas deles. Mas eu rejeito-os, ponho-os na rua. Não é? Eu não digo assim, seus malandros, agora rua daqui para fora. Às vezes dá vontade, mas não posso, sou pai, ele é filho, ela é filha, não posso pô-los na rua. E agora eu fico a imaginar e dou glórias a Deus por os meus filhos não andarem nesses caminhos. Imagino o que é um filho que anda no caminho da droga. A dor do coração de um pai e de uma mãe que tem um filho com um problema desses. Mas eu pergunto, será que essa mãe, esse pai, alguma vez diz assim: não quero mais saber dele para nada? Claro que não. A pessoa até pode falar isso de boca, mas no coração, aquele coração está sempre a lembrar e a pensar no filho e a pensar: onde é que ele anda nesta hora? O que é que ele anda a fazer? Com quem é que ele anda? Será que ele voltou a drogar-se? A aflição de um pai e de uma mãe. Porquê? Porque é filho. Por isso eu quero dizer uma coisa: você, se crê realmente neste Evangelho de Cristo, você crê mesmo nas palavras do Senhor, se você crê neste Evangelho, então você se torna filho de Deus, você é filho de Deus e é filho para sempre. Porque todas as coisas fez novo, não se fez de novo, não é uma coisa de depois amanhã logo se vê, anda para trás, não. Tudo fez-se novo. Aleluia. Isto é muito importante, meus amados. Veja o que a Bíblia diz aí em 1 de João. Vamos agora à carta 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Agora é que isto vai ainda abanar mais o barco. 1 de João 3, 9 diz assim: você nem imagina, meus amados, quanto medo e quanta dúvida há no coração de tanto cristão. Será que estou mesmo salvo? Será que Deus ainda gosta de mim? Será que eu deixei de ser filho? Mas nós temos que voltar a ler o Evangelho, por isso é que eu encorajo, irmãos, leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia outra vez. Tiremos os óculos da religião e vamos começar a ler a Bíblia tal e qual como ela é, simples. Ela não é confusa, ela é simples. Olha aqui, 1 de João 3, 9, isto é melhor que picanha, irmãos, olha aqui. Ou então, melhor que garopa, ontem comi uma garopa tão boa. Olha aqui, versículo 9. Digam todos comigo: qualquer que é nascido de Deus não
comete pecado. Não comete? Hã? Aí a sua Bíblia diz isso? Não vive na prática? Mas é o que diz aí. Pronto, diga lá outra vez, diga o seu versículo. Bom, isso mesmo. Então, aqui a minha diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de quem? De Deus em quem? Em nós. Permanece quando? É de vez em quando? É quando você... Não, é para sempre. É permanente. O que é que isto quer dizer? A natureza de Deus agora está em nós. Quem nasce de novo, por isso é que nasce de novo. É uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então agora a natureza de Pai, a natureza de Deus está em nós. Por exemplo, a natureza minha e da Célia estão nos meus filhos. Os meus filhos receberam de mim e da mãe e da minha esposa o ADN nosso. Por isso é que eles têm traços como alguns saem mais ao pai e outros saem mais à mãe. Estão a entender? Então, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que tornámos-nos filhos de Deus e recebemos agora o ADN de Deus na nossa vida, por assim dizer. Recebemos os traços de Deus, a natureza de Deus permanece em nós. Aleluia! E diz assim, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Como é que é a sua tradução? Leia o versículo todo. Até leia aqui no microfone, que assim fica gravado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Para esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. As traduções, essa também não está má, mas o que eu quero aqui mencionar, porque aqui é que começam às vezes as pessoas assim, então quer dizer que se eu nasci de Deus, se eu sou salvo, então quer dizer que não peco mais? Mas pastor, ainda ontem meti o pé na argola. Porque agora se você andar um bocadinho para trás, veja aí em 1 de João, capítulo 1, no capítulo 1, um pouquinho atrás, nessa mesma página, ou nessa abertura da Bíblia, no versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Está a ver, pastor? Então há bocado estava a dizer que quem é filho não comete pecado, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele, e agora está a dizer que se alguém diz que não peca é mentiroso. Que é grande a confusão. Então a Bíblia está-se a contradizer. Não. O problema é que nós sabemos pouco sobre algo que nós temos que ir lá atrás, ao início, a Gênesis, para saber como é que tudo começou. E o que é que fez com que nós chegássemos ao estado que chegamos hoje. E temos que entender qual foi o plano de Deus para nos ajudar. Então, vamos abrir as Bíblias em Gênesis. Nós já vamos voltar aí para percebermos melhor isto. Gênesis capítulo 2. E vamos ver então como é que tudo começou. Fiquem descansados que não vamos levar muito tempo, mas é importante nós entendermos isto que vamos agora ver. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Digam comigo, o homem foi formado por Deus do quê? Do pó da terra. Agora veja, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok? Irmãos, olhem para mim.
O homem foi criado do pó da terra, isto é, este pó da terra está-nos a falar do corpo. Deus pegou em pó da terra, como é que ele fez eu não sei, mas ele pegou em pó, é o que a Bíblia diz, e formou o nosso corpo. Diga comigo, corpo, carne. Cada vez que você ouve falar de carne na Bíblia ou de corpo, está a falar da mesma coisa. A nossa carne, o nosso corpo, está a falar da mesma coisa. Ok? E ele formou o homem do pó da terra e diz que soprou nos seus narizes o fogo da vida. Isto é, o homem recebeu de Deus espírito que veio de Deus. Ele soprou o espírito. E diz que nós nos tornamos almas viventes. E isto aqui é muito importante nós entendermos isto, porque no passado e durante muitos anos eu aprendi, eu ouvi falar uma coisa que dizia assim: o homem é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. Não, nós somos uma alma vivente, recebemos de Deus um espírito e vivemos dentro de um corpo. Que é isto que a Bíblia está a dizer. E quando nós recebemos Jesus Cristo e quando nós nascemos de novo, o que nasce de novo não é o corpo. O que nasce de novo é a alma da pessoa. Porque a alma estava condenado à morte eterna. E o corpo também estava condenado a desfazer, a voltar ao pó. Por isso é que a Bíblia diz: porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, a forma do homem, aquilo que nos dá forma, que é o nosso corpo, ele está condenado a perecer e vai voltar ao pó. E o que nasce de novo é a nossa alma. Muitas vezes nós ouvimos dizer assim: a nossa alma está em obras. Não, ela não está mais em obras, porque a nossa alma nasceu de novo. A nossa alma nasceu de novo. O nosso corpo é que nos leva à tentação. É a força do corpo. O corpo está tão... está condenado, está amaldiçoado, porque foi amaldiçoado por Deus. O corpo é que deseja o pecado. O corpo é que nos impela, leva para pecar. E é aqui que nós temos que entender isto. Isto é muito importante, irmãos. Veja, por exemplo, veja aí num instante em Eclesiastes, capítulo 12. O que faz a diferença entre nós homens e os animais é que nós recebemos de Deus um espírito. E é o Espírito que o homem recebeu. Aliás, não é o Espírito Santo, é o Espírito que Deus enviou para o homem, que é o Espírito do homem. Esse Espírito é que nos inspira, nos dá inspiração. Eclesiastes fica aí mais ou menos ao meio da Bíblia, no Velho Testamento, a seguir a Provérbios, no capítulo 12, diz aqui assim no versículo 7. Vamos devagarinho, toda a gente abrir. E diz assim o versículo 7, digam todos comigo: e o pó volta à terra. O que é o pó aqui, irmãos? É a nossa carne. E o pó volta à terra como era, porque fomos de lá, fomos formados, não é? E agora diz assim, vírgula, digam comigo: e o Espírito volta a Deus que o deu. Então o nosso Espírito volta para quem? Para Deus. Porque Ele soprou esse Espírito no homem. Ok? Agora vamos ao livro de Jó. Jó. Isto já vai fazer sentido a todos. Tenham paciência, mas temos que ler isto porque se nós não lermos, a gente fica a pensar, mas será que isso é da Bíblia?
Jó capítulo 32, fica o livro antes de Salmos. Jó capítulo 32, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os fez entendidos. Olha para mim. O que é que faz a gente ter inteligência e sermos criadores de coisas? É a inspiração de Deus. O homem, até mesmo os homens que ainda não creem em Jesus Cristo, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não são filhos de Deus, a humanidade é o único ser que consegue criar coisas, inventa coisas. Por exemplo, você já viu a grande invenção que foi o avião, o automóvel, os computadores? Você acha que essas pessoas são assim tão inteligentes? Não, foi a inspiração de Deus. Por exemplo, quando os cientistas descobrem curas para certas e determinadas doenças, é a inspiração do Todo-Poderoso. Vocês próprios já provaram muitas vezes na vossa vida a inspiração que vem de Deus. Quantos de nós muitas vezes estamos diante de problemas na vida, não sabemos o que havemos de fazer e de repente parece plim, vem uma luz qualquer e você sabe, para lá, vou fazer assim. E você faz e de repente tudo se resolve. Porquê? Porque é o Espírito. Você tem essa capacidade por causa do Espírito que Deus deu ao homem. Deus deu o Espírito ao homem para nos dar essa inspiração. Hã? Diz. Eu achei interessante esta coisa que foi um homem cristão. Um homem cristão, ao ler a Bíblia, creio que em Salmos, agora não consigo especificar qual é o Salmo, que fala nos fluxos da água, por assim dizer, interiormente pela terra. E esse homem começou a investigar, era uma pessoa entendida, e foi aí que foram descobertos os fluxos que há na água, que há por baixo da terra, foram descobertos porque a pessoa lia a Bíblia, era um cristão que lia a Bíblia, até que um dia os olhos pararam naquele salmo que falava desses fluxos de água submarinos, submersos. E ele começou a investigar e foi aí que foi descoberto aqueles fluxos que há de água submersos, que a olho nu não se vê, mas que existem através da leitura de salmos. Então, o homem tem inspiração que vem de quem? Do Altíssimo. Olha aí no capítulo ao lado, capítulo 33 de Jó, versículo 4 diz assim, digam todos comigo: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O tal sopro, aquele sopro que vimos em Gênesis, aquela inspiração entrou no homem, o Espírito vem de Deus, entrou nele. Então, na verdade, o Espírito não é nosso. É de Deus que dá ao homem. E quando o homem morre, o Espírito volta para Deus. Foi o que nós lemos em Ezequiel. Então, o que é que fica então? E a carne vai para onde? Vai para o pó? Então, o que é que fica? A alma. Somos almas viventes. É o que a Bíblia fala. Por isso é que Jesus muitas vezes dizia assim: o que é que vale tu ganhares o mundo todo e perderes a tua alma? Ele não diz perderes o teu espírito. Não, perderes a tua alma. Então nós somos uma alma. Diga assim: eu sou, na verdade, uma alma vivente. Podíamos dizer uma alma andante. Não é uma alma penada. Amados, isto é fantástico, porque agora você vai entender o seguinte: quando nós nascemos de novo, o que nasce de novo, o que faz com que aquele 1 de João lemos há pouco diz assim: a quem é filho não peca, é a nossa alma, porque de facto a nossa alma, a partir que nasce de novo, não peca mais. Então o que é que nos leva a pecar e ainda fazemos asneiras? É o corpo, há uma luta muito grande entre o corpo e a alma. É o nosso corpo, este corpo que você tem ainda,
que ainda não foi ao pó, graças a Deus, oxalá que demore bastante tempo, mas este tramado deste corpo é muito tramado. Porque este corpo, ele não está salvo. E nunca vai estar salvo. Porque este corpo vai se deteriorar, envelhecendo, vai ficando doente até morrer. Porque a Bíblia diz, já vamos ver, que a carne e o sangue atual que nós temos não herda o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Este corpo não está salvo. E é por isso que nós ainda falhamos. Por isso é que lá atrás dizia assim, aquele que diz que não falha é mentiroso. Porquê? Porque de facto ainda falhamos. E falhamos porquê? Porque esta velha carcaça é tramada. Ela é tramada. Mas o verdadeiro José Fidalgo, que nasceu de novo, esse tem a semente de Deus que permanece nele, tem a natureza dele. Quem é o verdadeiro Fidalgo? Não é mais este corpo eu vou perdê-lo. Este corpo já não é mais meu, eu vou perdê-lo um dia. Mas o verdadeiro Fidalgo nasceu de novo e é a sua alma, glória a Deus, que está salva. E tem a natureza de Deus e não peca. Não vive a pecar, conforme essa sua tradução. E por isso é que nós temos que entender o Evangelho, irmãos. Isto é simples, às vezes é que a gente complica tudo. Não é simples? É simples, irmãos. Veja aí no instantinho, estou quase a terminar, mas isto é importantíssimo. 1 Coríntios 15. O nosso atual corpo está comprometido, está condenado. Há uns que são mais robustos do que outros. É por isso que há pessoas que morrem mais cedo e outras morrem mais tarde por causa de alguma robustez ou porque alguém conseguiu cuidar bem. Mas sabe, eu conheço pessoas que cuidaram tão bem do corpo, mas morreram cedo na mesma. Quem é que já ouviu falar de pessoas que morreram de cancro e nunca fumaram? Cancro do pulmão e nunca fumaram. Mas porquê é que elas morreram? Porque infelizmente nós já vamos ver pela Bíblia, este corpo é, por causa da maldição que está sobre o mundo, o nosso corpo está amaldiçoado, está corrompido, ele vai se corromper. É a natureza dele, não tem outra safa. Olha aqui, 1 Coríntios 15, versículo 50, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, digam todos comigo, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então, mas como é que é isto? Por isso é que se você continuar a ler, você vai descobrir que nós vamos receber um corpo novo. Aleluia! Porque Deus continua com o mesmo projeto. Ele continua que nós, como seres humanos, continua que nós sejamos completos. Corpo, alma e espírito. Só que este corpo atual do José Fidalgo está condenado. E o teu também, não te fiques a rir. Está condenado. Mais tarde ou mais cedo ele vai voltar ao pó. Mas nós vamos viver eternamente e vamos receber, temos a promessa de um corpo novo. Por isso é que a seguir diz, não é? No versículo 51 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Porquê é que é mistério? Porque isto não pode ser entendido com a cabeça. É pela fé. Por isso é que Jesus disse, ou tu crês ou não crês. E sabe que já naquele tempo, o motivo por que o Paulo estava a escrever esta carta é porque havia muita gente na igreja que não acreditava. Havia pessoas que diziam que a ressurreição não era para os dias de hoje. E ele está aqui a mostrar assim, então se a ressurreição não é para os dias de hoje, então é porque Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa fé. Miserável homem que nós somos. Então andamos aqui a pregar de fé quando a gente não acredita que Jesus ressuscitou. Então o evangelho está incompleto. É um evangelho falso. E os evangelhos falsos não salvam ninguém. Só o verdadeiro. Quem crê no verdadeiro evangelho será salvo. Quem não crê será condenado. É o que a Bíblia diz. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, está a ver, que é o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tal promessa de Deus: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua morte? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos receber um corpo novo. Então, o que é que acontece atualmente aos filhos de Deus? Porque é que às vezes nós vemos filhos de Deus que ainda fazem algumas asneirezinhas? Não é? Porque existe uma luta. E eu quero vos mostrar agora, para finalizar esta mensagem de hoje, porque eu não quero, eu tenho que ir devagar, porque isto tem que ir entrar. Porque aquilo que eu estou a pregar hoje aqui não é normal ouvir-se por aí. Não é normal ouvir-se por aí. Porque muitas pessoas acreditam que porque falharam, então perderam a salvação. Porque são filhos de Deus, falharam, pronto, perderam a salvação. Não, não é nada disso. Nós somos filhos para sempre. A semente dele permanece sempre. Nascemos de novo. O que é que nasceu de novo? Foi a nossa alma. Sabe uma coisa? Não é a tua alma que precisa de cura. O que precisa de cura é o teu corpo. O teu corpo é que precisa de cura. Não é a tua alma. Porque ela nasceu de novo. Isto é outra pregação. Então, amados, nós precisamos de entender isto, porque estas verdades são muito importantes. Veja aí Romanos 7. Temos que ouvir muitas vezes isto, irmãos, porque a nossa mente foi tão habituada, tão cauterizada a um evangelho estranho. Romanos 7. Vamos ver o próprio apóstolo Paulo nesta grande luta. Se alguém me pudesse arranjar uma aguinha. Lá está aí uma garrafinha aí de lá. Romanos 7. Eu vou pedir a Célia, podes ler, tenho a minha boca seca. Romanos 7, do versículo 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Estamos a ouvir o Paulo a explicar a dificuldade que ele tem. Porque ele, diz aqui o versículo 22, porque segundo o homem interior, que é o homem interior? É a alma, somos uma alma. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu acredito que isto acontece com todos vocês. Vocês de certeza que vocês amam a Deus. Vocês querem fazer as coisas certas. Vocês querem servir a Deus. Não é?
De certeza que já aconteceu muitas vezes assim. Você acorda assim uma manhã e assim, ai, esta manhã vou dedicar a manhã toda a Deus, vou ler a Bíblia, vou cantar, vou pôr louvores, vou, vou orar. Passado 5 minutos, vem assim um pensamento. Ai, mas eu estou tão cansado. Ai, é verdade, tenho que ir fazer isto. Ai, mas agora tenho fome, tenho que ir tomar um pequeno almoço. E agora é a carne, é a carne a levar-nos para o outro lado. A fazer tudo para nós não fazermos o que na verdade você queria mesmo fazer. Você é sincero. Você quer mesmo servir a Deus. Porquê? Porque quem é filho tem a natureza de Deus. Você gosta das coisas de Deus. Quem é filho é impossível não gostar das coisas de Deus. Quem é filho gosta de vir à igreja. Quem é filho gosta de ler a Bíblia. Quem é filho gosta de orar. Quem é filho quer fazer os mandamentos de Jesus, quer servir. Mas depois temos a nossa carne. Ai, a malandra da carne. Tenho fome. Tenho sede. Você já reparou, por exemplo, às vezes quando você está com fome e cansado ao mesmo tempo, se juntam as duas coisas, você fica de uma tal maneira que ninguém o pode aturar? É ou não é verdade? Pelo menos comigo acontece assim. Eu quando fico cansado e com fome ao mesmo tempo, até se tiver 3 coisas, cansado, fome e sono, bem, você esqueça. Parece o meu neto. Os bebés muitas vezes, quando estão cansados, fazem aquelas birras porquê? Porque é o cansaço, é o corpo, amados. Ouça, nós estamos dentro de uma cinta, desculpa a expressão, lixada. Esta cinta que nós temos, que é o corpo, é terrível. Por isso que às vezes a gente sente dor, sente isto. Porquê? Porque o Paulo diz, o Evangelho de Jesus Cristo diz que este corpo é corrupto. Ele é contra a natureza, ele é tramado, ele quer nos afastar das coisas que a nossa alma que nasceu de novo, que nasceu para Deus, que tem uma nova identidade, tem uma nova cédula, que quer agradar a Deus, ela quer agradar a Deus, mas o corpo. Então Paulo fala desta luta. Os irmãos estão a entender? Então o que é que acontece? Agora voltando, agora vamos terminar conforme nós começamos há pouco. Vamos outra vez a 1 de João. 1 de João. No capítulo 1, diz assim, até podemos ler o versículo 5 em diante, que é para nós entrarmos no contexto da carta. Se nós não lermos a carta toda, sabe qual às vezes o problema nosso? É que nós lemos um versículo e nós pressupomos que aquilo quer dizer aqui um certo sentido. Mas para nós termos o sentido correto, temos que ler a carta toda. Por exemplo, se eu escrever uma carta para si, e se você só escreve ou só lê o meio da carta, você pode interpretar mal o que eu quero dizer. Você tem que ler a carta toda. Ok? Então, aqui no versículo 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lá está. Se nós dizemos que somos salvos e vivemos, conforme a tradução daquela irmã que está muito bom, vivemos na prática do pecado, a toda a hora praticamos. A Bíblia dá um nome a isso, chama-se o homem iníquo, a iniquidade. Sabe o que é a iniquidade? É a prática propositada do pecado. Há pessoas que são iníquas mesmo para valer. Eles pecam de propósito. Vivem de propósito. Na verdade, a iniquidade está associada a atos de maldade, de injustiças, de perversidade. Pessoas cínicas, sem caráter, que pecam deliberadamente, sem qualquer tipo de arrependimento ou escrúpulos. É isso que quer dizer a iniquidade. E há pessoas dentro das igrejas assim, mas não significa que estejam salvas.
que é isso que nós temos que entender, que nem todas as pessoas que estão dentro das igrejas estão realmente salvas. Por isso é que o João diz aqui assim, quem está na luz, anda na luz. Agora, aquele que diz que está na luz e vive na iniquidade, na verdade está nas trevas. É o que ele está a dizer. Versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que é que acontece a um cristão, a um filho de Deus que está salvo, a sua alma está lavada, purificada, nasceu de novo, mas o seu corpo, às vezes, porque ele não está salvo, ele ainda não foi redimido, ele quer fazer o mal, não é? E quando a gente volta, não volta, mete o pé na argola e peca, mas não é de propositadamente, porque nós não queremos pecar, mas acabamos por pecar, o que é que a Bíblia está a dizer? Que diz aqui, se dissermos, versículo 8, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não é verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Claro que pecamos. É evidente que falhamos, porque este corpo é aquela guerra. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isto é, nós não queremos viver na prática do pecado. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que é que acontece? Se você ama a Deus, se é realmente um filho de Deus, você, de certeza, que não quer viver a pecar. É impossível alguém desejar o pecado. Por isso é que a Bíblia diz assim, os adúlteros, os infeminados, os idólatras, os mentirosos, não herdarão o reino de Deus. Porquê? Porque essas pessoas vivem naquilo. Por exemplo, se você é um filho de Deus, diz que é salvo, falhou por qualquer motivo em alguma coisa, Deus perdoa. Mas se você anda na igreja, como já aconteceu aquilo que eu vou dizer agora com algumas pessoas que eu conheço, que andaram durante anos numa igreja, dizendo-se salvos, arrependidos do pecado, e agora voltaram, por exemplo, conheço pessoas que voltaram para a católica e voltaram a praticar a idolatria. Essas pessoas, na verdade, nunca foram salvas. Porque uma pessoa que verdadeiramente é salva nunca mais vai desejar a idolatria. Nunca mais. Porquê? Porque nasceu de novo. Por exemplo, pessoas que abortaram, cometeram um aborto, não é? Não sabiam melhor, não sabiam, mas lá no íntimo elas sabem que aquilo está errado. Um dia vêm a Jesus, confessam os seus pecados, arrependam-se. E o que é que acontece? Deus perdoa-lhes. Agora, quem nasce de novo mesmo, quem nasce de novo e é filho de Deus, nunca vai desejar na vida abortar. Nunca. Porque a natureza de Deus está lá dentro. Por isso é que lá diz, não peca. Aleluia. Porque tem a natureza de Deus. Por isso é que nós temos que começar a entender o seguinte, irmãos. Como é que eu vou saber se fulano tal está salvo ou não? Você nunca vai saber nada, sabe porquê? Porque não há uma máquina radiográfica, um equipamento de raio-x para a gente saber, olha, aquele está salvo, olha, aquele não está. Ai, um malandro, não. Ainda bem, porque senão a gente já julga tanta gente. Se houvesse essa máquina, então passávamos o dia todo a apontar o dedo aos outros. Então, irmão, isto é uma coisa que é entre ti e Deus. O meu papel aqui é eu pregar o Evangelho. E se tu no teu coração, que eu creio, que já te consertaste com Deus, eu só te estou aqui a dizer como homem de Deus, se tu és mesmo e crês pela fé neste Evangelho de Jesus Cristo, então a palavra de Deus nos garante que estás salvo e és filho de Deus para sempre. E se falhares por qualquer motivo em alguma coisa,
confessa os teus pecados ao Senhor e Ele te perdoará. Porquê? Porque infelizmente ainda vivemos dentro de uma carcaça que se chama corpo. E conforme o apóstolo Paulo dizia, que esse corpo me leva a fazer aquilo que na verdade o verdadeiro homem que está lá dentro não quer fazer. E às vezes fazemos. E eu tenho a certeza, irmãos, que você é como eu. Quando às vezes eu reconheço e vejo, puxa, já pus o pé na poça, eu digo a Deus, oh Deus, perdoa-me, Senhor. Eu não queria fazer isto, mas fiz. Perdoa-me, Senhor. E Deus é o único que tem o código que sabe se realmente nós estamos a ser iníquos ou se nós estamos a ser verdadeiros. E quem é verdadeiro com Deus no seu relacionamento, fique seguro, porque Deus é contigo. Deus é contigo e jamais tu perderás a tua salvação. A tua vida eterna está garantida pelo penhor que é o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Tira o grupo para chegar aqui. Glória a Deus. Vou pedir a todos para fecharmos os nossos olhos em reverência diante de Deus e quero falar para si fazendo aqui um desafio. Sabe? Nem tudo na Bíblia que eu leio eu entendo. Nem tudo eu entendo. Mas tudo eu creio. Eu não entendo como é que o Jonas foi parar à barriga de um peixe. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender como é que isso é possível. Alguns falam de baleia, mas a Bíblia não está a falar de baleia, fala de um grande peixe. Mas se a Bíblia fala, eu creio. Eu creio. Eu não consigo entender como é que a minha cédula antiga, a velha natureza, como é que ela é arriscada? Visto que eu não fui a nenhum cartório aqui para arriscar nada, eu não entendo certas coisas, mas a Bíblia diz que a minha cédula antiga foi cravada na cruz. Então se a Bíblia diz, eu creio. Eu creio. Por isso é que o justo viverá pela fé. Fé no Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho está fundado na fé e está fundado na promessa da vida eterna. Ele prometeu a todo aquele que crê nele, tem a vida, herdará a vida eterna. E esta é a grande graça que está sobre todos aqueles que creem. Esta graça de Deus vem sobre nós e mesmo quando o nosso corpo nos leva a fazer asneiras, esta graça continua a perdoar-nos, a limpar-nos e a semente do Senhor permanece para sempre no nosso coração. Há coisas que eu não consigo entender, mas eu creio porque está escrito. E porque está escrito eu creio. E por isso, meu amado, eu quero fazer um desafio a esta igreja a partir de hoje. Que você tome esta decisão no coração, abraçando este Evangelho, crendo nele pela fé.